Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que o Iron chega em casa e recebe mais uma vez a surpresa do Fausto apontando a arma para ele mais uma vez. Ele chega para ali e fica olhando sem entender o que de fato está acontecendo. O Iron apenas olha para ele, chama pelo seu nome e o Fausto diz a ele que enquanto estava ali esperando por ele, ele se lembrou que daquela outra vez ele estava ali naquele mesmo local apontando também uma arma para ele. O Iron dá um sorriso ali meio disfarçado e o Fausto continua dizendo a ele que daquela outra vez que ele estava ali apontando para ele, ele teve mais mil razões para atirar nele ali, só que ele mesmo, o Iron, fez por onde ele não ter coragem de fazer isso, de puxar o gatilho. O Iron diz a ele que ele todo momento ali fica chateado com qualquer coisa e fala para ele mais uma vez que já disse para ele que todos os problemas deles dois já está controlado. Fausto fica calado e ele continua dizendo ao Fausto que ele fique tranquilo, que nem o caminhoneiro nem muito menos a mulher dele falaram lá com a enfermeira. O Fausto então se levanta e está decidido a acabar de uma vez por toda com ele e diz a ele que nunca vai entender como que um profissional igual a ele, ao Iron ali, deixa as pontas soltas assim por tanto tempo. Iron fica calado e o Fausto continua dizendo que mais uma vez ele deu a ordem para que ele terminasse de uma vez por todas com a vida da Sandra, mas aquela mulher, ela ainda continua viva. O Iron diz a ele que fique tranquilo, que está tudo resolvido, e o Fausto diz a ele que não, que aquela mulher segue ali viva, colocando em risco a liberdade dele, a vida dele e seus planos. O Iron diz a ele que ela sabe se esconder e procura ela por todos os cantos e até debaixo dos esgotos. O Fausto diz a ele que já o caminhoneiro, ele teve a sorte de encontrar ele primeiro do que ele, e o Iron continua dizendo a ele que ele fique tranquilo, que ele vai silenciar aquela mulher e que promete para ele. O Fausto então aponta diretamente para a cabeça dele e diz a ele que ele não vai fazer isso, porque ele já sabe que todo esse tempo aí ele estava protegendo ela. Iron fica calado olhando para ele e o Fausto continua dizendo que ele é um cachorro imundo ali que morde a mão do seu dono. Ele fica calado olhando, encarando ali o Fausto. Então o Fausto tira uma foto ali do seu blazer e diz a ele que ele já sabe até quem é essa maldita enfermeira, aponta a foto para ele e diz que eu sei que agora essa enfermeira é sua irmã. O Fausto joga a foto ali nos peitos dele ali e o Iron pergunta a ele quem foi que deu a ele essa fotografia. O Fausto responde para ele que isso não importa mais e diz que ele é um tremendo de um rato ali traiçoeiro. O Iron então começa ali a tirar onda com a cara dele e diz que ele nunca vai ter coragem, nunca teve coragem de atirar e que ele não vai fazer isso agora e manda ele guardar logo essa pistola. Fausto continua apontando para ele e o Iron pede a ele que por favor guarde essa pistola, já que ele não vai atirar, e que ele se sente ali e vá conversar como os velhos amigos que eles são. O Fausto então encara ele e diz que ele não é mais nada do que um animal de estimação para ele. O Iron fica calado e o Fausto continua dizendo que essa não é a primeira vez que ele tenta atacar ali justamente quem manda nele. O Iron fica calado e o Fausto continua dizendo que nesse caso aí a melhor coisa que tem que se fazer é logo sacrificar o cachorro ali antes que seja tarde demais. O Iron diz a ele que ele sabe muito bem que se ele fizer o que ele está pensando de fazer agora mesmo, todos os segredos dele do Fausto vai vir à tona ali para todo mundo. O Fausto então grita com ele, diz que esse é um risco que ele vai correr ali e grita novamente com ele perguntando onde que está a irmã dele. O Iron pede a ele que por favor dê uns dias a eles que ele entrega para ele a cabeça dela. O Fausto diz que o grande problema ali é que ele não confia mais nele e que também seguiu até os conselhos deles de como entrar ali, então ele entrou sem ninguém ver e também vai sair e ninguém verá ele sair. O Iron sorri para ele e diz que eles já passaram por isso uma vez e que ele não tem coragem de fazer o que ele está pensando em fazer. Vai se aproximando, trinca os dentes e diz a ele que ele não tem o que é preciso para fazer isso aí a sangue frio. O Fausto diz a ele que um dia ele mesmo disse para o Fausto, que esse dia ia chegar, então ele aponta novamente e diz que esse dia então chegou. Daqui a pouco eu volto um pouco para falar ainda sobre isso, mas vamos lá no memo que está chegando agora na Úrsula e
vê ela com seu filho ali nos braços e ele diz que finalmente, ao chegar ali, a alma dele retornou ao corpo porque ele ficou muito preocupado com o filho dele. A Úrsula diz a ele que agora ele pode ficar tranquilo, que o filho dele está bem. Memo fica calado e a Úrsula continua dizendo que a Amparo encontrou ele lá na casa da Yolanda, mas está tudo bem agora. O Memo diz que a Amparo mandou mensagem para ele e explicou tudo. O Memo diz que o Macário levou o menino porque viu que ela saiu da clínica e que ele, o Memo, estava muito preocupado. Ele continua dizendo que o Macário falou que ele estava muito preocupado com o que ela, a Úrsula, poderia também fazer com o menino. Então ela diz que tanto ele quanto o seu tio estão totalmente errados ao pensar isso dela, porque ela seria uma pessoa incapaz ali de machucar, fazer qualquer coisa contra seu próprio filho. O Memo diz a ela que, por favor, que ela não venha recordar ali tudo o que aconteceu antes e fala para ela que ela não está bem. A Úrsula responde para ele que não é bem assim. Ela dá até um sorriso e fala que ela está bem sim e que ela já se recuperou, inclusive foi por causa disso que ela saiu da clínica. O Memo fica olhando para ela um pouco desconfiado de tudo que ela está dizendo, mas ela continua insistindo, agora querendo chorar, dizendo a ele que cometeu sim muitos erros na vida dela e que pede a ele que, por favor, que ele não separe ela de seu filho. Ele fica calado e ela continua pedindo a ele que, por favor, que ele não faça isso, porque essa criança é tudo para a vida dela. Ela continua dizendo que se ela não estivesse bem o suficiente, primeiro ela não tinha saído nem da clínica e que jamais ela, mesmo do jeito que estava, não teria coragem de fazer nenhum mal, nem a ele, nem muito menos ao seu filho. E pede a ele que, por favor, que ele pense direitinho, que não separe ela de seu filho, porque ela não sabe o que iria acontecer com ela afastada do que ela mais ama nesse mundo. Ela continua dizendo que seu filho é tudo para ela e que ele, o Memo, também tem que entender que ela é a mãe e que ela não pode ficar de forma nenhuma longe de seu próprio filho, e pede ele novamente que, por favor, que ela não pretende sair de perto dele, e pede que, por favor, ele não leve seu filho. O Memo, por sua vez, ele fica o tempo todo ali sem saber o que responder, porque na realidade ele não sabe se de fato ela está falando a verdade ou ela está encenando novamente logo depois de descobrir tudo, que ela sempre enganou ele. Então ele fica em silêncio e ela continua pedindo a ele que, por favor, que ele não separe ela de seu filho, e fica ali bocejando todo momento ali, isso, que ele não separe ela de seu filho. A cena nesse exato momento volta lá para o Fausto, que ainda está discutindo com o Eron, e então o Eron continua dizendo a ele que ele não é homem suficiente para fazer o que ele está querendo fazer, e o Fausto diz a ele que ele está muito enganado, porque logo depois daquela outra vez que ele veio ali e ele desencorajou ele para fazer o que ele tinha que fazer lá naquela época, foi aí quando ele entendeu que ele não deveria deixar mais ali as pontas soltas e que acredita que ele tem que acabar com tudo isso agora mesmo. E o Eron diz a ele que ele não tem o sangue frio suficiente para fazer isso, e o Fauston diz mais uma vez que uma vez ele tinha dito que isso ia acontecer ou com ele ou com o Eron. Então é aí quando o Fauston diz que a hora dele chegou. O Eron então vira de lado, diz ele que está bem, então que ele faça o que tem que fazer, que pode atirar. Então é justamente isso que o Fauston faz, olha para ele seriamente e logo depois ele puxa o gatilho. Quando o Eron cai, o Fauston diz a ele que olha aí, eu não disse a você que faria? E finalmente agora o cão vai parar de latir. O Eron agora, logo depois de ter ido para a cidade de pé junto, o Fausto, que todos pensavam que ele não ia ter coragem de fazer, foi aí onde ele fez, e agora fica comemorando sorridente e diz que o cachorro morreu, então a raiva acabou. Logo em seguida, o Fausto, ainda muito sorridente, pega a arma, coloca na mão do Eron ali para deixar todos, logo depois da investigação, entender que foi ele, o Eron, que fez aquilo ali sozinho. Logo em seguida ele vai embora, chegando na porta, ele ainda dá uma olhadinha, sorri e vai embora agora de vez.